você não vai ler e interpretar. Se você não tem conhecimento de língua inglesa, né, já um conhecimento mais elaborado, você não consegue ler e interpretar um texto em inglês só com uma ou duas leituras. Me desculpem, vão ser necessárias pelo menos umas 3 ou 4 leituras do texto, né? Porque a cada leitura, o que vai acontecer? Você vai se deparar com informações novas, você vai se deparar com expressões novas, né? e que vão sempre o quê? Melhorar, né, a sua compreensão, melhorar a sua interpretação. Veja lá, eu sou professor de inglês há pelo menos uma década aí que estou professor de inglês, né? E a cada leitura que eu faço de língua inglesa, eu me deparo com uma palavra nova, eu me deparo com uma expressão nova, né? E que vou lá e anoto, né? Então imaginem vocês, a todo momento vocês também vão se deparar com palavras novas, né? Então por isso que talvez seja interessante que vocês façam pelo menos umas 3 leituras do texto e não entendi o texto, então leia novamente. Leia o texto até o momento em que as informações começarem a ficar claras para vocês e que vocês possam concatenar, juntar essas informações. Por exemplo, alguns alunos já estão me questionando sobre a prova. Professor, como que vai ser a prova? Né? É óbvio que haverá questões de interpretação, né? Mas você não vai precisar traduzir o texto. Eu quero saber o que você entendeu, por exemplo, sobre a história do computador, sobre a história dos computadores. Como que ele surgiu, né? Ele veio de onde? É da máquina de calcular? Qual que foi o primeiro processo, né, que o homem utilizou para contar? Foi os dedos? Foi, né, o ábacos? O que foi? Né? Então são essas questões e você vai responder em português, é óbvio, você não vai precisar, não vou exigir que o aluno responda em inglês, né? Se o objetivo é trabalhar a leitura e interpretação na nossa língua, né, você vai responder essas questões, a esses questionamentos em português, desde que você consiga ler aquele texto, compreendê-lo e interpretá-lo. Bom, ainda com relação ao brainstorming, podemos dizer o seguinte, que quando lemos um texto, a primeira coisa com que nos deparamos é o título. Um bom título, além de despertar o interesse do leitor, geralmente resume a ideia central do texto. Ao ver um título, podemos começar a fazer previsões sobre o que será tratado no texto, resumindo as informações que já temos sobre o próprio assunto, com base em nossa própria experiência, né? Por isso que eu disse para vocês, olha, primeira coisa que vocês forem, né, que vocês devem prestar atenção quando se deparam com um texto em inglês é realmente o título e os subtítulos e ver o que aquele título fala para você, né? Qual é o conhecimento que você tem sobre aquele título, aquele assunto. Por exemplo, se você for ler um texto sobre vírus, né? Ver qual é o conhecimento que você tem sobre a questão dos vírus. Qual é, por exemplo, o conhecimento que você tem sobre a questão da segurança, né? Ao utilizar determinados sites ou até mesmo associado ao vírus, a questão do vírus. Uma coisa que está muito em discussão hoje, né, é o Windows Vista, né? Esse sistema operacional que é o Windows Vista. Então, se você vai ler um texto sobre o Windows Vista, você já tem que acionar o conhecimento que você possui sobre esse assunto. Bom, o Windows Vista ele está trazendo problemas? Sim, não. Ele é bom em determinados pontos ou não é, né? Então são essas informações que vocês devem acionar quando vocês se deparam com um texto em inglês, quando vocês se deparam com um título, né? E eu reforço, pessoal, mais uma vez, não se preocupem em traduzir literalmente o texto em inglês, porque isso não vai surtir efeito, né? Ou o efeito é mínimo. O que você tem que centrar-se nas ideias centrais daquele texto, centrar-se nas ideias principais daquele texto, né? No assunto principal. E aí, a partir desse assunto principal, mais o conhecimento que vocês já têm, vocês voltem ao texto, né? Voltem à leitura do texto. Bom,
É óbvio que quando vocês se deparam com um texto, algumas palavras são cognatas, né? E eu já disse isso, que são palavras de uma língua estrangeira e que são parecidas tanto na forma quanto no significado. Saber esses cognatos vai ajudá-los na leitura, vai ajudá-los na compreensão de um texto, né, em língua estrangeira. E mais uma vez eu torno a dizer da importância de se ter aquele caderno de anotação com os verbos principais, com as expressões novas, porque há expressões que são próprias da área de vocês, né? Há expressões que são próprias da área, por exemplo, da informática, outras da medicina, outras da literatura, outras da contábeis, né? E outras da administração. Enfim, vocês podem anotar essas expressões que são utilizadas e empregadas pela comunidade de vocês, que é essa relacionada à análise e desenvolvimento de sistemas. Então, o conhecimento dessas palavras cognatas certamente vai auxiliá-los, ajudá-los na leitura e compreensão do texto. No guia de estudo de vocês, há algumas, né, que são cognatas e há também aquelas que são os falsos cognatos, que apesar de parecerem-se, né, na grafia, elas têm significados diferentes. Me ocorre agora, por exemplo, a questão do parents, né, que nós poderíamos pensar que em português é parentes, mas que na verdade é pais, né, como to pretend, né, que a gente pode pensar que é pretender, mas na verdade é fingir. Então são questões também que nós temos que observar. Nós temos os cognatos, mas temos também os falsos cognatos. E aí você vai precisar novamente recorrer àquela listinha lá que você vai fazer de palavras e expressões novas. Bom, nós chegamos agora num ponto que surtiu muito questionamento, né? E é por isso que eu pedi que vocês postassem no fórum dúvidas para serem contempladas na aula em vídeo. E uma das dúvidas que foi assim recorrente é a diferença entre Simple Present e Present Continuous. Porque este talvez seja o único ponto gramatical que eu coloquei no nosso guia de estudos, porque isso vai auxiliá-los na leitura, vai auxiliá-los, pelo menos o conhecimento de um tempo, ou de 2 tempos verbais em inglês, vai auxiliá-los na leitura desses textos. Bom, então vamos à diferenciação entre o Simple Present e o Present Continuous. O Simple Present para nós seria o presente do indicativo, né? Seria aquele presente simples. Só que em inglês, o Simple Present ele não é utilizado apenas no presente. Ele vai ser utilizado, e eu vou mais adiante mostrar para vocês, algumas vezes para expressar ações que aconteceram no passado, outras para expressar ações que vão acontecer no futuro, né? Então, o Simple Present vai ser recorrente em alguns pontos, né? E nós vamos ver em que momento que vocês vão utilizar o Simple Present. Antes de eu dizer para vocês em quais são os momentos que vocês empregarão o Simple Present ou que o Simple Present vai ser empregado, é preciso dizer o seguinte: como é formado o Simple Present? Se você tem, né, há uma distinção, há uma separação apenas para a terceira pessoa do singular, que é o he, she e it, né? E depois vocês podem procurar esses pronomes, né, para certificarem-se. Agora, as outras pessoas, você tem o verbo, né, no infinitivo, por exemplo, to study, né, que é o verbo estudar, que é um verbo que vocês praticam e eu espero quase que diariamente. Bom, o verbo estudar, no infinitivo, é to study. Agora, se você quer dizer eu estudo todos os dias, I study every day. Você tem aí, neste caso, o Simple Present, porque é uma ação que você faz habitualmente, né? Diariamente. Agora, não há mudança no verbo, neste caso, né? Nas outras pessoas, na primeira, segunda e terceira do plural. Agora, como que você vai formar o Simple Present na terceira pessoa do singular, né? Que é o he, she e it?
Se o verbo ele é terminado em S, SH, CH, Z, X e O, né, você vai acrescentar o verbo o ES. Né? Por exemplo, o verbo ensinar, né, que é o to teach. Ele ensina. Eu ensino é I teach. Agora, ele ensina, você vai acrescentar o ES ao final. Fica he teaches English, por exemplo. Ele ensina inglês. Agora, se o verbo é terminado em Y e antes vem uma consoante, por exemplo, o verbo tentar. Eu tento estudar inglês. Né? I try to study English. Agora, vejam só, não houve modificação no verbo, porque é a primeira pessoa do singular. Agora, se você quer dizer, ele tenta, né, estudar inglês, he tries to study English. O que você vai fazer? Você tira o Y e acrescenta IES. Né? Agora, se o verbo termina em Y e antes vem uma vogal, como, por exemplo, o verbo to play, que é o jogar, você apenas acrescenta S. Ele joga futebol todos os dias. He plays soccer every day. Bom, vejamos agora, então, os momentos nos quais nós empregamos o simple present. Usa-se o simple present tense para indicar, primeiro, ações habituais. I always brush my teeth after meals. Né? Eu sempre escovo meus dentes depois das refeições. Né? É uma ação que você faz diariamente. Ações repetidas. Né? Mary talks and never stops. Né? A Mary fala e fala e nunca para. Verdades científicas ou dados universais. Water freezes at 0. Né? A água congela a 0 grau. Ações futuras. Your plane leaves in 5 minutes. Em 5 minutes. Né? O seu avião partirá, né, em 5 minutos. Vejam só, apesar de ser presente, ele está indicando uma ação futura. E também em ações passadas. In the interpretation of dreams, Freud writes, dreams are the fulfillment of a wish. Né? Na interpretação dos sonhos, Freud escreve, os sonhos são a completude de um desejo. Ações permanentes. I live in Salvador. Eu moro em Salvador. Então, vejam só, nestes casos vocês empregarão o simple present. Né? Agora, qual é a diferença entre o simple present, que seria esse presente simples ali, que indica não só ações presentes, né, mas também futuras e passado, com o present continuous. O present continuous, ele vai ser utilizado quando você expressa uma ação que está acontecendo no momento. Né?